Bom dia! Bom dia! Eu sou a Isa Matos, do Marketing da Dona RH. Eu sou a Monique, do Departamento Pessoal, e hoje nós viemos falar sobre o livro A Filosofia do Sucesso. A gente vai começar com o capítulo 16, tá? De cooperação. Esse livro é do Napoleão Hill. Basicamente, ele dedicou a maior parte da sua vida para estudar homens que são os maiores... Perdão, gente. Empresários. Os maiores empreendedores do século XX. Antes da gente começar, eu gostaria de perguntar, quem aqui se acha independente? Pode levantar a mão. Quem é independente aqui? Todo mundo dependente agora? Independente. Quem é independente pode levantar a mão. Certo. Por que você é independente, Gi? Porque eu sou independente? Isso. Porque, por exemplo, eu tenho responsabilidades que pessoas da minha idade, por exemplo, não têm. Aí eu me acho independente por isso. Também acho uma pessoa responsável, então automaticamente me sinto independente. Certo. Por que você é independente, Leila? Porque eu tenho minha casa, tenho meu salário, eu pago minhas contas, ninguém me ajuda. Ninguém ajuda a pagar as minhas dívidas. Certo. Quem mais levantou a mão que é independente? Nayara, por que você é independente? Porque eu dependo de mim mesmo. Certo. Não, depende, mas eu não tenho dependência. Não, e do lado do marido ainda. Não, Eu nela ainda. Certo. A maioria das pessoas, não é todo mundo que levantou a mão, claro, a gente sabe que tem muita gente que se considera uma pessoa independente, mas que, por exemplo, não levantou a mão. Mas o fato não é levantar a mão ou não, a gente sabe que existem momentos que a gente se considera muito independente. Eu pago as minhas contas, eu faço as atividades de casa, mas por que você tem um salário, por exemplo? Porque você foi contratado, então você dependeu de alguém para te contratar. Você dependeu de alguém do financeiro para depositar seu pagamento. Você dependeu de uma renda de uma empresa para você ter a sua independência. Então, querendo ou não, todos nós temos um nível de dependência de outra pessoa. É uma cooperação. Falando, por exemplo, na empresa. Tudo começa pelo SDR, carro-chefe da casa. Então, é o primeiro processo. Mas não é só o primeiro processo que vai te ajudar a atingir determinado objetivo. Por exemplo, começa no SDR, vai para a franquia, da franquia vai para o DP, vai para o recrutamento. Então, são vários processos, fazendo um paralelo com a empresa, para que a gente consiga atingir determinado resultado. Então, uma cooperação, um trabalho em equipe. Falando mais sobre cooperação, para Napoleão Hill, a cooperação é a ação conjunta de indivíduo em busca de um objetivo comum. Ou seja, é um conjunto de pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito para fazer dar certo. Algumas importâncias da cooperação é construir uma boa equipe, ter um relacionamento bom dentro de casa, no ambiente de trabalho, conseguir estar alinhado com o que você quer, ter essa visão do que você precisa. E a conclusão da cooperação cooperação não é apenas uma ferramenta, mas uma filosofia de vida. A Isa vai falar sobre o impacto da cooperação no ambiente de trabalho. Certo. A cooperação no ambiente de trabalho é algo muito importante que às vezes pode ser negligenciado. Por quê? A gente precisa de um trabalho em equipe mesmo. Por mais que você consiga fazer, eu sou autossuficiente, eu consigo, por exemplo, editar um vídeo sozinha, eu consigo fazer um contrato sozinha. Tudo bem a gente fazer sozinho. Só que é importante a gente delegar e distribuir. Por quê? O tempo que você ganha nessa gestão de tempo de você delegar, de você distribuir, de você realizar um trabalho em equipe, vai ter um impacto muito grande nos seus resultados. Então, no seu trabalho, isso é muito importante para você ter uma boa produtividade e para você gerar mais resultados. Porque uma mente só, você pode ter uma ideia genial, você pode se responsabilizar por um sucesso, um case de sucesso, porém, você pode sim colocar outras pessoas para te ajudar nesse processo. Então, não é só você. Existe uma cooperação. Por mais que você, por exemplo, esteja liderando, você precisa também das pessoas que estão na sua equipe para que você consiga atingir um determinado resultado. Por mais que você esteja recebendo alguma tarefa para você fazer, você precisa de um sistema para você fazer a tarefa. Então, a cooperação, ela está muito presente no nosso dia e é algo que a gente precisa lembrar e conversar sobre isso.
a gente lembrar também de agradecer por quem está cooperando conosco nesse processo, no dia a dia. São coisas simples, mas que fazem diferença. A gente vai falar também sobre a cooperação na vida pessoal, no ambiente familiar, dentro de casa. A não ser que você more sozinho, você depende dos seus filhos ali, eles ajudam você a limpar o ambiente. Cooperar significa, pode ser nos pequenos detalhes, tipo lavar uma louça, lavar um banheiro, fazer uma comida, já ajuda. Não sobrecarregar só uma pessoa para fazer o que todos conseguem. Ter a certeza de que você não está sozinho, que você tem alguém que coopera com você para manter um ambiente limpo, para manter um ambiente saudável, é ótimo. Lá no capítulo 16, ele fala sobre 12 riquezas da vida, e a gente trouxe esses 12 tópicos, que tópicos para você alcançar o sucesso consigo mesmo, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. O primeiro é atitude mental positiva. A gente sabe que existem muitas crenças limitantes, muitos pensamentos intrusivos no nosso cotidiano, mas com o pensamento positivo a gente consegue gerenciar isso. Por quê? O que você pensa é o que você fala, e o que você fala é o que você faz. Você pode sim mudar a ordem, ou falar uma coisa e não fazer, pensar uma coisa e não colocar em prática, porém, tudo isso está totalmente ligado nas suas ações. Então é importante que você tenha pensamentos positivos, até para você se motivar, acreditar no seu potencial e também abençoar outras pessoas, porque as palavras têm poder. Então você pode muito bem mudar a vida de alguém falando algo positivo. Às vezes você gostou do trabalho da pessoa, gostou da blusa que a pessoa está usando e você acaba esquecendo de elogiar. Mas o pensamento positivo, ele tem essa influência tanto na sua fala quanto na sua motivação como um todo. O segundo tópico é boa saúde. A saúde é algo primordial. É importante para você ter um bom rendimento, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida corporativa, você ter saúde, você poder respirar. Então, tem algumas pessoas que estão sem saúde. Mas tá respirando, tá Quase morrendo, mas tá. Mas são coisas mínimas, assim, dando um exemplo. Eu fiz um procedimento médico um tempo atrás, eu não pude treinar. E eu fiquei pensando, caramba, lembra dos dias que eu estava com preguiça de ir treinar, mas eu podia ir treinar. Então esse que é o impacto. A gente não agradece, não pensa positivo até a gente não ter mais. Então por isso que é importante a gente ter saúde pra gente fazer tudo. Porque se você não tem saúde, você não trabalha, você não pode cooperar na sua casa, você não pode cooperar com você mesmo, você não pode se cuidar, você não pode colaborar com uma empresa, por exemplo. A saúde é primordial para tudo. Se você não tem saúde, infelizmente, você não vai poder realizar muita coisa. Exatamente, a sua saúde mental. Afeta demais. Com certeza. A sua saúde mental é algo que vai também ter um peso muito grande na sua produtividade. Quando vocês, por exemplo, não estão bem na sua vida pessoal, você fica bem no seu trabalho? É uma reflexão que a gente precisa ter também. Todas as áreas da nossa vida têm um peso como um todo, então a saúde é primordial e é um dos tópicos que ele adicionou para que a gente tenha sucesso e realização. A gente sabe que o sucesso para cada um é relativo, cada um tem o seu case de sucesso. Para mim, sucesso é estar bem de vida financeiramente. Para mim, ser sucesso é viajar. Cada um tem o seu parâmetro, mas é importante que você tenha saúde nesse processo. O terceiro tópico é a harmonia nos relacionamentos humanos. Certo. A harmonia nos relacionamentos humanos é um tópico muito interessante também e que envolve a cooperação no sentido de que você pode fazer sozinho, mas você tem pessoas para te ajudar. Você tem pessoas para compartilhar a vida. A gente fala também em um avião, por exemplo, em um ônibus, tem 2 bancos. Então, a jornada da sua vida não é para ser sozinha. Você pode sim ter bons relacionamentos, não só na sua vida de trabalho, vida corporativa, mas na sua vida pessoal. Porque por mais que você não precise da pessoa, você seja independente por algum lado, você pode sim agregar positivamente para essa pessoa e essa pessoa pode agregar positivamente na sua vida também. Então, se você acha que você sabe de tudo, por exemplo, não preciso de ninguém, eu sei de tudo, sou incrível, aí que é um sinal para você se atentar de que você realmente precisa aprender algo com o próximo. Então, a gente aprende o tempo todo, independente de ser o CEO da empresa, independente de ser uma auxiliar de limpeza, independente do cargo, da função, da classe social, etnia da pessoa, você sempre tem algo para aprender
com as pessoas que estão ao seu redor. O quarto tópico é a liberdade do medo. O medo, como a gente falou no pensamento positivo, é o inverso. Então, é natural que algumas pessoas tenham medo de algumas coisas, de sair da zona de conforto, de ter uma crença limitante, mas é algo que não pode te limitar. É algo que você precisa enfrentar. Tem medos que, às vezes, a gente não consegue lidar, não consegue falar sobre ele, por exemplo, mas é por isso que entra você se desafiar. Então, se você tem algum medo na sua vida que você identificou, que legal, o primeiro passo é você identificar o seu medo, mas pensar também o que você vai fazer para superar esse desafio e superar esse empecilho da sua vida. Se ele realmente está tendo impacto na sua vida profissional e na sua vida pessoal. O quinto tópico é a esperança de realização. A esperança e a fé é algo que está muito ligado, porque se você não acredita que é possível, é muito difícil que isso não aconteça. Então, a gente precisa pensar no extraordinário, ter fé, ter esperança nos momentos difíceis, é o que a gente mais tem, mas também não só ter esperança nos momentos desafiadores, porque quando a gente está em um momento difícil, seja algo da sua vida pessoal ou no seu trabalho, aí sim a gente tem esperança. Mas e nos dias bons? Você tem esperança? Você almeja algo melhor para você? Ou você só tem esperança, você ora, você só ativa o seu modo positivo quando tem algo dando ruim na sua vida? Então você precisa ter esperança em todos os dias. De você acordar, de você falar, caramba, o que eu vou aprender hoje, o que eu vou fazer? E você não se perder e não ativar o modo de esperança só quando você precisar. Só quando tem alguma coisa ruim ao seu redor. O sexto tópico é capacidade de fé. Esse é um dos tópicos que Hill via muito como poder criativo. Sim, porque a fé também está ligada em muitas áreas da sua vida, fazendo um paralelo com a esperança e com pensamentos positivos. Vigiar e orar os seus pensamentos, as suas falas, as suas ações, para que você consiga atingir os seus resultados. Então, a fé é algo primordial, não só para você ter esperança, para você ter fé também em momentos desafiadores, mas como um todo na sua vida, entender que o céu é o limite, que você pode se desafiar, você pode atingir objetivos e realizações pessoais, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida corporativa, e não desistir, porque tem muitos momentos em que a gente pensa, caramba, fica um pouco perdido, o que fazer, onde ir, qual caminho seguir, mas com a fé a gente consegue ter o sustento e a bússola da nossa vida, para que a gente consiga, sim, fazer o melhor e essencial. Não é porque, por exemplo, alguma situação não foi como você planejou, não foi o melhor e o essencial. O sétimo tópico é disposição para compartilhar. A gente, envolvendo um pouco isso no perfil comportamental, tem alguns perfis que não têm a facilidade de se comunicar, de falar, de compartilhar. Mas, mesmo assim, não é porque você não é um I da vida, que você não é comunicativo, falante, que você vai guardar tudo pra você. Então, os dois extremos não são legais. É importante o equilíbrio. Mas você sim se comunicar, você falar o que você quer. Porque muitas pessoas ficam frustradas, mas por não falar. Porque se você não fala... Alguém tem bola de cristal aqui? Alguém tem? Exatamente. Ninguém tem bola de cristal. Então, é importante você se comunicar. A cooperação, ela também envolve a comunicação. Você não tem como passar pra pessoa... pedir para ela fazer uma tarefa se você não explica exatamente o que ela vai fazer. É um alinhamento de expectativa. Então, a cooperação e a comunicação é muito importante nesse sentido. Em uma equipe, você precisa se comunicar. Olha, levantar a mão e falar, caramba, esse processo está dando muito certo, esse não tá, o que está acontecendo? Para você alinhar as suas expectativas. Fazendo um paralelo também com vida pessoal, em relacionamentos. Qual a sua expectativa, a linguagem do amor, como eu me sinto amada, como eu não me sinto, o que eu quero para essa relação, o que eu não quero. Então, toda essa expectativa precisa ser falada. A gente precisa falar. E por mais que você ache, essa frase, essa ideia, às vezes pode parecer inútil. Mas não, é importante você falar. Porque, às vezes, é um simples insight que faz uma ideia super inovadora, um projeto muito legal. Então, você se comunicar com as pessoas ao seu redor é algo muito importante. Você falar como você está se sentindo, você falar sobre o seu trabalho, você explicar. Até para você delegar algo, você precisa ter uma comunicação assertiva, lembrar que é um ser humano e que tá tudo bem, que cada um tem as suas necessidades, mas a gente precisa expor isso, externalizar
para que a gente consiga ter boas relações, como a gente disse no tópico anterior. Isso eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal mesmo. Agora eu entrei num relacionamento e eu sempre fui uma pessoa muito fechada, que não falava sobre nada e esperava que a pessoa descobrisse o que eu tava sentindo sozinha. Tipo, eu vou ficar brava, é óbvio. O óbvio precisa ser dito, isso é um fato. Eu sempre, nesses primeiras semanas de relacionamento, eu virava a cara e esperava que ele, assim, eu fiz isso, desculpa. E ele, assim, me fala o que tá acontecendo, o que acontece, me fala o que você não gosta, o que você gosta, para que eu não erre mais nesses pontos. E é algo que a gente tem que muito trabalhar na gente, a comunicação, o fato de expor o que a gente está sentindo internamente, porque as pessoas, às vezes, não sabem o que é tão óbvio. O que é óbvio para mim pode ser não óbvio para Isa, não para alguém daqui, entendeu? O 8º tópico é a capacidade de enfrentar adversidades como benefícios, transformar fracassos temporários em lições e oportunidades. É a famosa frase de há males que vêm para bem. Quando a gente tem um desafio muito grande, a gente não entende o porquê. Então, talvez aqui alguém esteja passando por algum momento difícil, algum desafio, alguma adversidade, algo que não saiu como planejado, para tristeza de um S, por exemplo. Mas é importante a gente ser resiliente, a gente ter fé e esperança e saber lidar com as adversidades. O que eu posso fazer com isso? Não é por acaso. Porque que do nada, caramba, não posso mais fazer isso. Às vezes pode ter sido uma consequência da situação. Mas o que você pode aprender com essa situação? Tem coisa que está no seu controle, tem coisa que não. Mas você ressignificar é o que muda. Você não pode controlar exatamente o que vão fazer para você e o que vai acontecer na sua vida. Mas cabe a você ter discernimento e resiliência de saber, isso vai me agregar? O que eu posso fazer com essa situação? Para que você não se prenda, não se limite ao medo ou uma circunstância momentânea na qual você acabou se deixando levar e se limitou e se desmotivou nesse processo. O 9º tópico é visão criativa. A criatividade é algo muito legal. É a famosa frase também que eu já tinha dito, por exemplo, tive uma ideia e não vou falar. Às vezes você teve uma ideia super legal, algo muito interessante para você compartilhar, mas que você não falou. Então a criatividade, principalmente para quem tem trabalho ou para quem exerce isso na vida como um todo, é algo que você pode trabalhar. Às vezes quando você está sem alguma ideia, por exemplo, caramba, o que eu vou fazer na minha vida? Criatividade para resolução de problemas. É você sair da bolha. Então, parar para refletir mesmo. Qual bolha eu estou me colocando? Em qual caixinha eu estou? Será que eu estou pensando fora da caixa? Será que eu estou focando no problema? Porque tudo que você foca, expande. Então, como um todo, você pensar qual a criatividade, qual ideia? Porque se você foca no problema, infelizmente, você vai ficar no problema. Agora, se você foca na solução, em exercer a sua criatividade, em sair da caixa, o que eu gosto de fazer bastante também é, por exemplo, viajar. Então, para ajudar na sua criatividade. Às vezes, quando você desliga o celular, quando você desliga aparelhos eletrônicos, você simplesmente foca no aqui, no agora, em viver coisas novas, em conhecer lugares novos, por exemplo, você tem ideias inovadoras. Já tive ideia de vídeo, por exemplo, sei lá, na praia, sentada, tomando uma água de coco. Então, são coisas muito simples, mas que fazem diferença. Então, se você está muito focada no problema, simplesmente saia da situação para que você consiga ter ideias e exercer sua criatividade cada vez mais com coisas mínimas no seu cotidiano, mas que fazem diferença. Autodisciplina. Autodisciplina é algo muito legal também, porque existem coisas que a gente não é criança, a gente precisa fazer, então independente de gostar ou não, é uma responsabilidade. Então essa autodisciplina é essencial. Não gosto de cuidar da minha saúde. Ok, tudo é difícil, mas escolha o seu difícil. Você prefere acordar às 5 horas da manhã para treinar, que é o único horário que você pode, ou você prefere ficar tomando remédio e precisar de outras pessoas para, por exemplo, te ajudar a comer? São escolhas. Cada um tem as suas escolhas e existem coisas difíceis, mas que precisam ser feitas. Então, a autodisciplina te ajuda em todo esse processo. Você precisa resolver, você precisa fazer, mas não é por isso que você não vai ter esperança e fé também em coisas boas. Capacidade de entender as pessoas. A comunicação assertiva também tem essa questão de você entender as pessoas. Porque você pensa de uma forma, você teve uma criação e as pessoas têm pensamentos diferentes. Então, para você entender a pessoa, você precisa ter empatia também. Se colocar no lugar da pessoa. Caramba, você não passou pelo que ela passou. Você não teve a infância que ela teve, você não está tendo
não tá vivendo o que ela está vivendo no momento, mas que você tenha uma empatia para conseguir entender essa pessoa, se esforçar. Por mais que você não concorde com o que essa pessoa fez, com o que essa pessoa escolheu, é importante você ter esse equilíbrio de tentar entender mesmo. Caramba, o que essa pessoa tá sentindo? Às vezes, pra mim, isso é inútil. Caramba, você tá triste por isso? Mas é algo que a gente precisa ter essa empatia, se colocar no lugar do próximo. Por que pra ela tá sendo difícil? Por que ela tá feliz? Por que ela tá alegre? Por que ela tá triste? De ter essa compreensão com o próximo, de tentar entender. E se você não entende, de sentar e conversar. Falar, caramba, vamos conversar? O que está acontecendo? Eu preciso entender o que você está fazendo, o que você está sentindo, para que a gente consiga ter uma boa comunicação assertiva, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. O último tópico é segurança econômica, a estabilidade financeira construída como o resultado das outras riquezas e não como um ponto de partida. É importante a gente não se limitar a processos assim momentâneos. Por exemplo, quanto mais você conclui metas, conclui objetivos, mais isso tende a aumentar, mais a sua régua aumenta. Então, se você, por exemplo, minha meta é ter X salário, conseguir isso, agora eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tá tudo bem a gente ter ambição, mas é importante também a gente agradecer por pequenos passos e por pequenas conquistas. Então, às vezes a gente teve um desafio muito simples, mas que a gente conquistou. Por exemplo, fazer algo mais material. Quero tal produto, quero tal celular, quero tal roupa. Aí você comprou a roupa, você comprou o celular, você comprou o que você queria, você foi pro lugar que você queria conhecer. E aí você quer mais. E você não agradece pelo que você está vivendo no momento. Então é importante a gente dar essa diversificada no tempo que a gente está. Eu tô focada no que eu realmente estou fazendo no momento, ou eu tô pensando na louça que eu tenho que lavar quando chegar em casa? Então, são processos que a gente tem que pensar, parar e refletir. Tá tudo bem o nosso parâmetro aumentar, tá tudo bem a gente ter ambição e novas metas, mas é importante também a gente não se limitar a isso. A gente conseguir agradecer também pelo que está acontecendo, pelo que você já realizou e pelo aquilo que você ainda vai realizar. A cooperação é algo muito importante no nosso dia a dia, então esse capítulo nos trouxe bastante essa reflexão do quão importante é a gente agradecer pelas pessoas que cooperam com a gente, de você olhar para o coleguinha do lado e falar, caramba, você está me ajudando em alguma coisa, ou eu preciso aprender alguma coisa com você, e entender que o trabalho em equipe faz muita diferença. Você pode ser independente, você pode ser autossuficiente, mas você também precisa ter bons relacionamentos com as pessoas, você precisa cooperar e entender que uma equipe tem muita mais força e união e muito mais... e a probabilidade de você atingir os resultados é muito mais alta. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que é isso. Certo. Bom dia, gente. Bom dia. Olá, de novo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aí, todo mundo acordado, todo mundo cooperando para todo mundo ficar acordado aqui. Dá uma cutucada na pessoa do lado aí, cutuca ela aí. Fala, acorda aí, acorda aí. Fala, acorda, acorda. Isso, pronto. Você já cooperou para a pessoa já ficar um pouco mais atenta. Senão você derruba ela do banco aí, né? Gente, cooperação... Alguém aqui nasceu sozinho? Nasceu sozinho? De repente você decidiu por conta própria nascer? Não? Você saiu sozinho da barriga da sua mãe? Não? Não sabe? Não se lembra? Não acredito que você não se lembra. Gente, nem nascer sozinho a gente consegue. Já parou para pensar nisso? Você só está aqui porque um dia seu pai e a sua mãe cooperaram entre si, né? E olha só, você nasceu. E de novo, nem sair da barriga da nossa mãe a gente conseguiu fazer isso sozinho. Né? Então, olha só o sentido de cooperação. Cooperação é uma operação conjunta. Ok? Cooperação, uma operação conjunta, ou seja, você não faz sozinho. Você não nasceu sozinho. E se você quiser ter uma vida sozinha, você vai morrer sozinha. Isso é uma lei, tá? Isso é uma lei. Se você decide fazer tudo sozinho, se você não entende que você precisa de pessoas, você tem grandes chances de no dia do seu enterro não ter muita gente lá para assistir o seu funeral. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que não precisa mesmo de pessoas.
né? Até as meninas perguntaram, quem aqui se acha dependente? Na verdade, às vezes a gente se acha independente, mas vocês só estão aqui hoje porque vocês dependeram de muitas coisas acontecerem para estarem aqui. Vocês dependeram de um estudo que vocês fizeram, vocês dependeram de uma entrevista, vocês dependeram de alguém aqui dentro permitir que vocês entrassem na empresa, sim ou não? Todo mundo aqui passou por um processo seletivo para entrar aqui. Então alguém deu um ok para você estar aqui. Você dependeu dessa pessoa. E tudo aquilo que você faz hoje e aquilo que você aprende hoje, principalmente aqui dentro, você depende de pessoas também te ensinarem. Você depende de oportunidades que pessoas te dão para você crescer. E sabe uma coisa que é muito, muito importante que eu estava pensando aqui enquanto elas estavam falando? Existe um ser, nosso Deus Todo-Poderoso, que ele trabalha 100% em cooperação. Sim ou não? Você consegue me citar algum exemplo da Bíblia, por exemplo, em que algo aconteceu com uma cooperação? Quem pode me dizer? Cadê os leitores, as leitoras de Bíblia aqui? Vamos ver. O que Deus fez em cooperação com o ser humano? E aí? A arca. Noé fez a arca sozinho? Não. Todo mundo fala que a arca é de Noé, mas é sacanagem, né? Porque ele não fez sozinho, né? Aquela arca. O que mais? E aí, gente? Deus não contou com mais ninguém para fazer mais nada? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Por que teve uma cooperação ali? Porque Moisés cooperou. Ele cooperou com Moisés. Vamos colocar aqui, 10 mandamentos. Todo mundo se lembra da passagem que o mar se abriu? Sim? O mar se abriu? Não se abriu? Ou não? Gente, às vezes está pensando assim, que mar? Tem gente que está falando que mar? Mar? Exatamente. Deus deu a ordem. Deus abriu o mar. Só que Moisés teve que se posicionar em frente ao mar, levantar o seu cajado bonitinho, e aí o mar se abriu. Foi uma cooperação? Foi. Então, assim, o princípio da cooperação não é de agora. O princípio de cooperação já é desde o nosso nascimento. Já é desde a criação do mundo. Nós somos filhos de um Deus que trabalha com cooperação. Quantas vezes, eu não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes você foi falar alguma coisa para alguém, ou você foi ajudar alguém, e aquela pessoa falou assim, nossa, eu estava orando por isso. Já passou por isso? Você falar com alguém, e você dar alguma coisa para alguém, e a pessoa falar assim, eu estava orando por isso, eu estava pedindo para isso. Sabe por quê? Só para vocês entenderem o que é cooperação e como que a gente aplica realmente isso. Aqui está Deus, certo? Aqui está você. E vamos colocar aqui, sei lá. Está um outro ser humano bonitinho aqui. Cada um vivendo a sua vida. Pode ser o burro. Pode ser quem? Burro. O burro? Ué, usou burro? Usou um burro, usou a mula. Usou a pedra, usou, Exatamente. usou a sarça, usou um monte de coisa. Então, olha só. Tá aqui você fazendo assim. Deus, eu preciso de algo. Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de alguma coisa. Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso. E tá ali, ó, você falando com Deus. Muitas das vezes, Deus até mesmo vai te responder. Só que tem situações e tem problemas na nossa vida que Deus faz o seguinte, olha, você está me pedindo isso aqui, mas não sou eu que vou resolver. Eu vou acionar uma outra pessoa. Fala assim, ó, ô, fulano, ser humano, esse aqui está precisando de uma coisa. Faz o seguinte, ó, ajuda ele. Deus poderia fazer algo direto para mim e para você, mas muitas das vezes, em um trabalho de cooperação, ele aciona alguém para suprir aquilo que você precisa, sim ou não? Quem já foi suprido dessa forma aqui? Muitas vezes Deus já me usou para abençoar alguém, ou Deus já usou pessoas para me abençoar. Por quê? Porque Deus trabalha em um processo de cooperação. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus não nos fez para crescermos sozinhos. Até mesmo, de novo, para você nascer, você precisou de uma cooperação. Para você existir, você precisou de uma cooperação. E por que dentro de uma empresa seria diferente?
Por que que dentro de uma franquia seria diferente? Nós temos aqui um franqueado que está iniciando essa semana, Almir, Hortolândia, e ele está entrando na nossa rede e vocês acham que ele vai crescer sozinho? Não. Vocês acham que ele vai aprender tudo sozinho? Não. Ele vai precisar de apoio, vai precisar de ajuda, vai precisar de pessoas que vão pegar na mão dele, conduzi-lo, indicar o caminho, e mesmo quando ele já souber o caminho, ele sempre vai precisar voltar e pedir uma cooperação. Porque pode ser que tenha momentos que ele vai chegar num teto e que ele não vai saber passar. E aí ele vai ter que recorrer à nossa cooperação, à nossa ajuda, para ensiná-lo, para dar os próximos passos. Então, viver em cooperação, gente, é viver fora do egoísmo. É viver fora de pensar só em si mesmo, de pensar só nos seus objetivos, só nos seus interesses. Às vezes nós estamos trabalhando, cada um no seu departamento, e achamos que não dependemos de ninguém e não precisamos de ninguém dentro da empresa. Só que aqui a empresa toda trabalha em cooperação. Tudo aquilo que acontece no financeiro depende do start do SDR e por aí vai. É uma cooperação conjunta. Todos aqui, olha para a pessoa que está do seu lado. Gente, não é igreja, tá? Não vou pedir para você repetir nada. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você depende dessa pessoa. Essa pessoa depende de você. E todos nós trabalhamos juntos. Todos nós trabalhamos juntos. Quem que está aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui que está pela primeira vez na segunda-feira? Você? Qual que é o seu nome? Tawane. Qual departamento, Tawane? SDR, legal. Quem mais? Tem mais alguém pela primeira vez? Você? Qual o seu nome? Stephanie, de qual departamento? SDR também. Mais alguém? E nós temos aqui o nosso querido Almir, de novo, né? Nosso franqueado de Hortolândia. Gente, o que vocês estão participando aqui é o momento que nós chamamos de primícias. Que é o momento em que nós decidimos dedicar para Deus como uma forma de honrá-lo, sempre entregando o primeiro horário do primeiro dia da semana para Ele. Por isso que nós oramos, nós louvamos e nós trazemos um conteúdo para que vocês cresçam. E isso é uma cooperação. Isso é entender que nós dependemos de Deus e que, olha só, Deus, se Ele quisesse, Ele não precisaria do ser humano. Moisés fez alguma coisa ali para abrir aquele mar? Não, ele só esteve ali posicionado. Tem coisas que Deus aqui vai fazer, mas Ele precisa da minha e da sua atitude, da minha e da sua ação. E tem coisas aqui dentro que é exatamente assim. Precisam acontecer, porque nós precisamos agir em cooperação. Um departamento precisando do outro. Uma pessoa da mesma equipe precisando e dependendo da outra, para que uma equipe atinja o seu resultado. Bia, uma SDR sozinha bate a meta do mês? Não. Mas a equipe toda bate a meta. Mesma coisa, Nayara, uma só recrutadora bate a meta do mês? Não. Mas a equipe precisa. De todas. Então, gente, entenda que vocês trabalham em uma empresa, vocês trabalham em um departamento e é necessário ter a cooperação. De todos esses processos, todos esses princípios. E a cooperação, ela vai te ajudar aqui dentro, vai te ajudar lá fora. Você não nasceu sozinho, de novo. Mas algum dia sua mãe ou seu pai vai precisar de você. E aí, você vai cooperar com eles ou não? Você vai precisar cooperar com seus familiares, você vai precisar cooperar com você mesmo. Você vai ter que ter a sua automotivação para fazer as coisas. E ajudar pessoas também a crescerem. Então entendam, o nosso Deus é um Deus cooperativo. Basta só a gente seguir esse mesmo princípio. Ok? Valeu.